Olá, estudantes da primeira série do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia aqui no Centro de Mídias. Eu sou a professora Luíse Coutinho e estarei junto com vocês, estudantes e professores, nas interações via chat dessa aula, que é a parte 2 da aula Modo de Vida das Sociedades e as Transformações Espaciais, que, claro, vai ser apresentada pelo professor Antônio Russo. Tudo bem, professor? Olá, professora Luíse, tudo bem? Olá a todos os alunos, professores, uma boa tarde. Nós vamos dar aí continuidade à aula que nós tivemos anteriormente, né, que vai falar sobre os modos de vida, né, das transformações, e a professora vai falar agora o que nós vamos trabalhar. Professora, por favor. É isso aí. Então, vai aparecer na tela para vocês a habilidade da aula de hoje, que é a CHS 102, identificar, analisar e discutir as circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais, ambientais e culturais, de matrizes conceituais, como etnocentrismo, racismo, evolução, modernidade, cooperativismo, desenvolvimento, entre outras, avaliando criticamente seus significados históricos e comparando-as às narrativas que contemplem outros agentes e discursos. A unidade temática é tempo e espaço, e o objeto do conhecimento é sociedades tradicionais, urbano-industriais, as transformações da paisagem do território devido ao modo de vida e à ocupação do espaço. Para a gente iniciar os trabalhos da aula de hoje, assistiremos a um vídeo da ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, objetivo 11. Vamos lá. Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O assunto agora é o objetivo número 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis. Para atingir esse objetivo, é preciso tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. O deslocamento da população das áreas rurais para as zonas urbanas é um fenômeno global que vai continuar crescendo nas próximas décadas. Em 2015, quase 4 bilhões de pessoas, 54% da população mundial, vivia em cidades. Em 2030, esse número chegará a 5 bilhões, 60% da população. Por isso, os problemas de transporte, habitação, poluição e resíduos precisam ser combatidos imediatamente com um planejamento urbano mais eficiente e a colaboração de todos os setores da sociedade. Em maio de 2017, havia 149 países desenvolvendo políticas nacionais de planejamento urbano. No Brasil, o Estatuto das Cidades e o Estatuto da Metrópole são leis que já prevêem a participação da comunidade na definição dos planos de gestão das cidades. Com o crescimento desordenado das cidades para acomodar novos habitantes e a falta de políticas de habitação e de uso da terra, o número de pessoas em habitações e assentamentos precários cresceu de 792 milhões no ano 2000 para cerca de 880 milhões em 2014. Uma cidade sem planejamento fica mais vulnerável a desastres naturais. Uma gestão deficiente dos resíduos sólidos aumenta o risco de inundações e das doenças causadas pela contaminação da água. Em 2013, 65% da população urbana de 101 países contava com um serviço municipal de coleta de lixo. O que também provoca doenças é a poluição do ar, responsável por milhões de mortes prematuras todos os anos. Em 2014, 9 entre 10 pessoas nas cidades respiravam ar acima do nível de poluição aceitável pela Organização Mundial da Saúde. Grande parte da poluição vem dos meios de transporte, que também são responsáveis por 1/4 das emissões globais de gases do efeito estufa. Para que o transporte urbano permita o acesso da população aos bens, serviços, mercados e trabalhos de forma sustentável, é necessário evitar, mudar e melhorar. Ou seja, evitar viagens longas e desnecessárias com um melhor planejamento dos serviços de transporte, mudar para meios de transporte mais amigáveis ao meio ambiente, como bicicletas e transportes públicos, e melhorar a eficiência energética dos transportes, utilizando fontes de energia alternativas. Uma meta fundamental do ODS 11 é, até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, em especial para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência. Também é preciso ampliar os investimentos públicos e privados na preservação do patrimônio natural e cultural das cidades, para que todas as gerações possam sempre compartilhar essa riqueza incalculável. Vamos transformar nossas cidades em lugares mais humanos e sustentáveis.
Confira os outros 16 objetivos no nosso canal. E se você gostou, curta e compartilhe. Ajude o IBGE a disseminar informação pelo Brasil. Até a próxima! É isso aí, pessoal. A gente viu aí, acompanhou o DS11, né? Fala sobre as cidades sustentáveis, né? Porque precisa, né? Extremamente necessário nós termos, né, esse objetivo de sustentabilidade, porque desde a Revolução Industrial, em meados do século XVIII, né, e cada vez mais com a tecnologia, com a modernidade e com o consumo, né, a utilização aí da natureza, ela foi muito forte, acelerada e acabou assim degradando o meio ambiente. E toda vez que a gente fala sobre a questão aí de revolução industrial, a gente sempre acaba mostrando uma pintura, né, que destaca bem o que foi a revolução industrial. Então vamos aí acompanhar na tela aí para vocês. Vocês vão ver a imagem, né, que é uma imagem aí típica da revolução industrial, é uma pintura a óleo, né, sobre tela, né, do William Bell Scott, que fala aí de ferro e carvão, é de mais ou menos 1850, 55. E interessante que não é só o ferro e carvão que a gente vai ver aí, a mão de obra, né? A gente pode ver as linhas do telégrafo, né, que já era utilizado nessa época que foi pintada aí essa pintura a óleo, né, na parte superior da tela. A gente tem um pouco abaixo dessas linhas aí uma ponte, né, o que demonstra aí a construção civil, a ferrovia do lado direito acima, né, então o trem passando, né, as embarcações abaixo aí da ponte, o jornal, que já era um meio de informação. Então, ou seja, essa pintura a óleo aí de William Bell Scott, ele mostra aí claramente, né, as transformações da sociedade, né, num processo aí, principalmente pós-revolução industrial, né, com os descobrimentos, com as invenções e principalmente, né, com as tecnologias que foram sendo utilizadas aí com o passar do tempo, né? E, logicamente, né, nesse período, a principal fonte de energia, carvão mineral, extremamente poluente, derivado aí do combustível fóssil, o que fazia, né, claramente aí a questão aí da alta poluição, tanto da atmosfera, como dos rios e da superfície aqui do planeta, né? Então, nós sabemos, né, que a Revolução Industrial iniciou-se na Inglaterra, então vamos lá acompanhar na próxima tela, a imagem do que se fala aí da uma das primeiras cidades aí que recebeu a industrialização, né, que é essa cidade aí, ela é conhecida aí como Coalbrookdale, né, uma cidade britânica, né, e é considerada um dos berços da Revolução Industrial, né? A gente observa aí a pintura, né, e a gente ela tem uma característica rural, né, provavelmente uma região carbonífera, porque as primeiras fábricas aparecem em regiões carboníferas aí do Reino Unido, né, na Inglaterra, principalmente, e a gente vai ver que há uma transformação desse processo aí da paisagem com o passar do tempo, né, mostrando aí as fábricas, as chaminés aí com as poluições, né, a população, né, já, né, diferentemente do que era anteriormente. Então, era uma região rural, se transforma numa região de fábricas que, com o passar do tempo, aí vai se urbanizando e se transformando a sua paisagem. E, logicamente, né, contaminando-se aí com a poluição vinda aí, né, da poluição do carvão mineral, que, na época, como eu falei, era aí a principal, né, fonte de energia, né, da Revolução Industrial. Na próxima imagem, nós temos aí uma outra, né, um conjunto de fábricas. Essa é a antiga BASF, na Alemanha, tá, que, de 1881, essa imagem também, né, e mostra próxima aí dos portos, né, o que é importante destacar, né, os portos e as ferrovias como os principais meios, né, de transporte da época, né, e a fábrica é extremamente, né, soltando poluentes, né, em vários setores aí, outras fábricas nas suas imediações, e também, né, então a gente o que a gente quer mostrar, né, nessa imagem, né, que não é só na Inglaterra, né, no século XIX que tinha, né, esse potencial industrial, esse potencial de poluentes, essa transformação de paisagem. Outros países, com o passar do tempo, começaram a ter essa transformação, né, da sua paisagem e, obviamente, né, contaminando aí a natureza, né, e cada vez mais,
né, fazendo com que a urbanização entrasse aí no lugar do processo, né, que era antigamente o processo rural em boa parte aí do planeta, né, iniciando esse processo na Europa. Vamos lá para a próxima imagem, que aí nós vamos ter uma imagem do Brasil, né, que é a imagem da Companhia Siderúrgica Nacional. Ela foi fundada aí em 1946, né, na realidade o forno, né, foi aceso em 1946, né, a produção de aço, né, daquelas chapas retas, né, que são até hoje, né, utilizadas aí em Volta Redonda, né, Volta Redonda aí pela CSN ainda é conhecida aí como um dos maiores produtores de aço e de melhor qualidade do mundo, né, diga-se de passagem, né, é uma empresa aí que também chega também para alterar o processo econômico do Brasil. Tem que lembrar que também, né, logo em seguida, começa a industrialização no Brasil a se fortalecer, né, as empresas estrangeiras começam a vir para o Brasil, né, principalmente no eixo Rio-São Paulo, as indústrias automobilísticas, que necessitam, né, dessa matéria-prima que está sendo produzida aí pela Companhia Siderúrgica de Volta Redonda, CSN. Tá? Então, a gente percebeu aí 3 imagens, né, que mostram 3 localidades diferentes e as transformações com o passar do tempo, através, né, do processo, né, socioeconômico que se transforma, né, a nossa sociedade no mundo afora. E não é só nessas 3 regiões, ele se prolifera aí hoje no mundo todo, né? Então, hoje não tem um local que não tem poluição, não tem um local que a natureza não foi alterada, ou minimamente, ou no seu patamar maior, né? Então, essas transformações aí, elas acabam se acelerando cada vez mais, principalmente com a tecnologia, a sua modernização. Na próxima imagem, a gente vai ver um gráfico que mostra a evolução do PIB per capita mundial histórico. Então, assim, a gente percebe que o que está na ponta, a partir de 2000, ele chama lá que está em inglês, de Western Offshores, que são os países da Austrália, Nova Zelândia, Canadá e Estados Unidos. Tá? Eles chamam lá, é uma ramificação de países do Ocidente que não pertencem à Europa, que são países desenvolvidos e que não pertencem à Europa. Está em laranja. Tá? Então, a gente vê lá o destaque em 2000. E quando a gente vê em 1400, eles estão lá bem lá no finalzinho. Então, esses países que tiveram auxílio dos países desenvolvidos a partir de 1700, 1800, com a introdução principalmente dos ingleses, pode observar aí Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, com grande influência aí do Reino Unido, eles acabam se destacando aí no PIB per capita, a partir das décadas de 1900 até 2000 e até hoje, né? A Europa Ocidental também aparece em destaque, né, que a gente está vendo em rosa, e os outros aí, África, Ásia, América do Sul, né, um pouco abaixo. O que está em cinza é a média do PIB mundial, tá certo? E a gente vê que boa parte das regiões estão acima da média, né? Logicamente, né, nós temos aí o continente africano abaixo da média por características socioeconômicas peculiares deles, até por causa da colonização, né? O processo colonial atrasou e muito, né, ao continente africano, até porque, né, o período de colonização dele foi a partir aí de 1885, com a Conferência de Berlim, né, e até, né, todo esse processo do século XX, né, até 1970, né, esse processo aí de independência aí acabou atrapalhando esse processo, né, esse processo econômico do continente africano, tá certo? Vamos a uma atividade aí, professora? Vamos sim, vamos a uma atividade, vai aparecer uma perguntinha aí na tela para vocês. Quais são as 2 razões para a urbanização das cidades? Acho que 2 minutos tá bom, professor? Tá ótimo, professora. Então, em 2 minutos a gente volta.
Voltamos, muitas interações aqui no nosso chat, vamos mostrar algumas aí para o professor. A estudante Júlia diz que as cidades são avançadas em questão de progresso. E eu selecionei 2 respostas, professor Antônio, que elas vão criar meio que um dilema parecido com o do ovo e da galinha, né? O estudante Gabriel, disse que as cidades são urbanizadas porque a população é maior. Já o João Gabriel disse que a população aumenta porque elas buscam na estrutura das cidades melhores condições de vida. E aí, será que as cidades são melhor estruturadas e isso atrai pessoas? Ou as cidades se estruturam porque a quantidade de pessoas é muito grande? Isso aí é uma ótima pergunta, né, professora? Até porque a gente sabe aí que as cidades, já nas sociedades antigas, elas já existiam, né? E aí depois, né, com a derrubada aí do Império Romano, entra o feudalismo, aí volta para a área rural, né? Aí com a amenização volta-se aos poucos a urbanização. É lógico que se a gente for ver no patamar geral, né, a urbanização ela tem aspectos, né, de organização, de infraestrutura, em certa parte melhor que as áreas rurais, né? As questões aí de infraestrutura são importantes, mas também tem o desordenamento urbano, que a gente vai ver até mais para frente. Por isso, a importância das cidades sustentáveis, né, professora? E até isso, a gente vai insistir nesse assunto nas aulas de geografia, nas aulas aqui do Centro de Mídias no geral, né, professora? Exatamente. Então, em função disso, inclusive, a gente vai assistir a um vídeo agora, um vídeo do IBGE sobre cidades sustentáveis. Olá, sejam bem-vindos a mais um IBGE Explica. Hoje falaremos sobre cidades sustentáveis. 2008 foi um verdadeiro divisor de águas. Não me refiro aqui à crise financeira mundial, mas sim ao fato de que em algum momento nesse ano, pela primeira vez na história da humanidade, mais pessoas moravam em áreas urbanas do que em áreas rurais. Essa informação pode te surpreender. Afinal, no Brasil, desde meados da década de 60, a população já vivia em sua maioria em ambientes urbanos. Em 2010, já eram cerca de 85%. Estudos indicam que até 2030, cerca de 6 em cada 10 pessoas ao redor do globo viverão em cidades. Em 2050, essa expectativa é de 2/3 da população mundial. O futuro está, portanto, nas cidades. Se por um lado as cidades são eixos de ideias, comércio, cultura, ciência e produtividade, concentrando 70% do PIB global em apenas 2% da superfície terrestre, por outro, as altas taxas de densidade demográfica e o crescimento desordenado acarretam diversos problemas, como aqueles relacionados ao transporte, à poluição, aos resíduos e à segregação. Para se ter uma ideia, 60% do consumo global de energia, 70% das emissões de gases de efeito estufa e 70% da produção de resíduos advém das cidades. Além do mais, a concentração fundiária e a segregação de diferentes grupos são problemas que afetam desde cidades de países desenvolvidos até aquelas de países de menor desenvolvimento relativo. A comunidade internacional, atenta à importância das cidades e às suas contradições, vem se esforçando para promover a criação de ambientes urbanos economicamente viáveis, socialmente justos e ambientalmente corretos, ou seja, sustentáveis. A Habitat 3, realizada em Quito, no Equador, em 2016, é um dos principais esforços nesse sentido. A conferência reuniu representantes de todos os países membros da ONU, além de representantes da sociedade civil, pesquisadores e demais interessados. Nela foi aprovada a nova Agenda Urbana, um documento intergovernamental que deverá guiar políticas de desenvolvimento urbano nos próximos 20 anos. As diretrizes do documento dialogam diretamente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em particular com o objetivo de número 11, tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. É a primeira vez que temos um indicador para esse tema. Se você quiser saber mais sobre os ODS, o IBGE Explica tem uma série especial sobre eles. Confira! Tanto para a nova Agenda Urbana como para o ODS 11, as cidades devem ser espaços que agreguem as pessoas e gerem sinergia
moradia, que garantam o acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço acessível, além de acesso a serviços básicos, e que tenham sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e eficientes. No contexto de mudanças climáticas, a resiliência é um fator essencial. As cidades sustentáveis devem estar preparadas para prevenir ou mitigar os danos de catástrofes ambientais. Enfim, devem ser capazes de resistir às intempéries. Ninguém deve ser deixado para trás. O processo de construção de cidades sustentáveis deve levar em conta todos os níveis sociais e prestar especial atenção às necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiências e idosos. A coordenação entre os governos nacionais, por meio de auxílio financeiro e técnico, e entre os governos nacionais e seus respectivos governos subnacionais e locais, além de demais atores relevantes, é essencial para a consecução desses objetivos. O monitoramento do processo tem importância central para o alcance das metas. Nesse sentido, o conhecimento e as ferramentas geográficas permitem regionalizar os indicadores internacionais, adaptando-os à realidade nacional e permitem fazer comparações em diferentes escalas, o que é muito importante para representar o território nacional e a realidade dos estados e municípios. No Brasil, o IBGE está envolvido na produção de grande parte dos dados que nortearão políticas públicas voltadas ao cumprimento das metas estabelecidas pela ONU. Assim, no Atlas Nacional Digital do Brasil 2017, você encontrará um caderno temático sobre cidades sustentáveis. Nele há mapas que abordam questões relativas ao tratamento de resíduos sólidos nos municípios, à preservação de patrimônios materiais e imateriais, ao tempo gasto no deslocamento para o trabalho, à existência de plano diretor e à presença de unidades de defesa civil, entre outros indicadores. Curtiu o assunto? Na descrição você encontrará links para o Atlas Digital e para alguns dos documentos tratados no vídeo. Ficamos por aqui. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe. Não deixe também de assinar nosso canal e nos ajudar a disseminar informação pelo país. Nos vemos em breve. É isso aí, né? Então, como o vídeo diz, se o futuro é urbanização, precisamos ter cidades sustentáveis, né? Vamos lá para o encaminhamento do fim da aula, né? Falando sobre um pouco da urbanização. Então, na próxima tela nós vamos ter um mapa mostrando a urbanização mundial de 1995, e a gente vai observar que o Brasil tem aí mais de 75% da sua população urbanizada, né? O São Paulo aí está com mais de 17 milhões de pessoas, né, nas áreas urbanas. Isso aí a gente fala da grande São Paulo, né? O Rio de Janeiro a mesma coisa. Então, várias cidades aí com populações de milhões de habitantes na urbanização, né? Podemos ir já para o outro mapa, que a gente vai observar o Brasil, né, na relação aqui do Brasil. Vamos lá para o próximo mapa, por gentileza, que é o mapa das grandes concentrações urbanas no Brasil, e logicamente a gente vê, né, boa parte das capitais, principalmente as capitais litorâneas, com concentrações urbanas do Brasil, né, dando aí ênfase no Nordeste e no Sudeste. Aí eu coloquei uma imagem, né, de uma favela em Pachuca, no México, né, para mostrar aí aglomerações urbanas no mundo todo, né, não importa se são países desenvolvidos ou em desenvolvimento, mas é lógico, cada um com as suas características, né, do seu próprio habitat, tá certo? Isso é importante retratar, mostrando aí uma imagem de satélite da região da cidade de Tóquio, na qual a parte clara é a parte que foi urbanizada. Então vejam, né, são mais de 98% aí de devastação do território para a urbanização do território. E, logicamente, uma imagem que eu sempre gosto de colocar quando falamos em urbanização é uma imagem de satélite montada pela NASA, que é aquela imagem aí das luzes acesas, né, do mundo todo, né? Então, a gente vai... Isso aí reflete, né, a urbanização onde ela está localizada, né? A região lá do leste dos Estados Unidos, a faixa litorânea do Brasil, a Europa, então toda essa região aí extremamente urbanizada, certo, pessoal? No Saiba Mais, rapidinho aí para colocar para vocês, print a tela, faça uma pesquisa legal aí sobre o crescimento das cidades e a periferização, que está aí no YouTube, né, do canal Futuro, é um vídeo. Eu quero agradecer aí a participação de todos no chat, agradecer à professora Luísa por mais essa parceria, agradecer a todos aí no estúdio. Obrigado a todos, um abraço aí, tchau, professora Luísa.
Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada a todos que participaram e assistiram a essa aula. Não esqueçam de avaliá-la no QR Code, no link que vai aparecer aí na tela. Tchau, tchau.